nome é Miriam Fontana. Sou atriz e contadora de história, mas inicio este vídeo já ressaltando que ninguém precisa ser formado em teatro para ser um contador de história. O primeiro e mais forte pré-requisito é querer ser um contador de história. É um ofício que se destacou bastante nestas últimas décadas. Inúmeros profissionais e amantes desta arte se diversificaram em atuações em vários espaços, além das escolas, praças, parques, feiras de literatura, hospitais, asilos e muitas instituições voltadas para a educação, literatura e cultura em geral. Mas antes de chegarmos neste momento de civilização que estamos vivendo no século XXI, o início da trajetória do contador de história funde-se com o próprio nascimento da linguagem humana e caminha por milênios formando o imenso repertório da literatura oral. Vamos fazer um exercício de imaginação e visualizar o ser humano ainda nos estágios iniciais, lá atrás do tempo. Um pequeno grupo retorna à tribo e narra se encontrou água, ou alimento, ou um perigo e como escapou do perigo. A arte de contar histórias é fascinante. É uma arte que nos conecta com nossa ancestralidade e, ao mesmo tempo, permite uma intersecção com o momento presente. Agradeço ao Encontro Boca do Céu por estes versos que eu não canso de repetir. Tem gente que diz que há muito tempo, no começo do mundo, bem no começo, tem gente que diz que o vento soprou sobre as pedras simplesmente para tentar acender o fogo. Ideia engraçada. E tem gente que diz que desde o começo dos tempos as histórias sopraram no coração das pessoas pela mesma razão. Ideia engraçada. É por isto que os contadores de histórias amam este ofício e eu quero alimentar o seu desejo de contar histórias para que você também acenda corações. As histórias que pertencem à tradição oral têm estas características em comum: a origem anônima, a transmissão oral e a persistência nas culturas de geração a geração. São histórias que atravessaram o tempo, sustentadas e buriladas de boca em boca. Um conjunto gigantesco de formas guardiãs da sabedoria popular carrega este tesouro cunhado através dos séculos. Os mitos, as lendas, as tradições reverenciadas de geração a geração, os contos, as fábulas, os cantos e cantigas, as brincadeiras, os folguedos, os autos, as danças tradicionais, as adivinhas, as parlendas, as anedotas, os trava-línguas, os poemas de tradição oral. E esta lista não acaba. Mas neste vídeo eu não vou destacar apenas o conteúdo da literatura oral. Vamos incluir os livros e todas as histórias que gostamos como possíveis conteúdos para as nossas narrações. Olha que fato interessante. A escrita surgiu por volta de 4.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, região que no mapa de hoje é onde fica o Iraque. A mais remota história registrada em escrita cuneiforme que se tem notícia é de origem mesopotâmica, um poema épico conhecido como a Epopeia de Gilgamesh, escrito pelos sumérios em algum momento em torno de 2.000 anos antes de Cristo. Esta história narra os feitos de Gilgamesh, rei de Uruk, em sua procura pela imortalidade. Ela é considerada
a obra mais antiga da literatura escrita na humanidade. Eu gosto de fazer referência a esta obra porque foi contada durante séculos pela tradição oral e no final do século XIX, por meio de escavações arqueológicas, encontraram tábuas com os registros desta história em escrita cuneiforme. Esta escrita, de difícil tradução, tinha mais de 2.000 sinais que eram esculpidos com o auxílio de uma cunha, daí o nome. Olha que deleite para os pesquisadores confrontar estas tábuas desenhadas com o que chegou até nós pela literatura oral. É esse destaque que quero fazer. O universo das narrativas existe tanto na memória viva pelas histórias que ouvimos, vivemos e contamos, como também na incomensurável literatura escrita mundial que nos é oferecida. Assim, não vou dar maior mérito à escrita ou à oralidade. Vou tratá-las como complementares dentro desse assunto que nos interessa, a narração de histórias, para termos como fonte tanto a literatura oral, como a literatura que normalmente é a referência mais conhecida, a escrita. Você quer contar histórias? Por quê? O que te atrai? O que te motiva? É um prazer sentido e vivido na infância que quer também proporcionar? É um dom, um talento que reconhece em si mesmo porque naturalmente percebe que já faz isto? É uma vontade que quer pôr em prática porque acredita no valor das histórias? Sente necessidade de aprimorar o ofício porque é educador e quer estender a atividade em sala de aula? Esta pergunta, por quê, tem um sentido primordial e é importante você se fazer, mesmo que a responda ao longo de seu processo de busca. Pensar sobre seu porquê ajudará a fazer escolhas de repertório e conteúdo, de forma, de audiência. Onde quer estar para desempenhar a função? Para quem deseja contar? Responder esta pergunta, por quê, também conduz à reflexão e percepção de qual é minha visão de mundo, como eu vejo e percebo e me percebo no mundo, como eu enxergo a minha relação com o outro, a minha vida em sociedade, como eu me relaciono com o planeta e com o espaço que utilizo para viver. Estas perguntas e respostas são importantes porque a sua visão de mundo também influenciará suas escolhas de repertório. O que você quer contar? Histórias divertidas, histórias para crianças, histórias para adultos, histórias misteriosas, enfim, tantas possibilidades. Qual relação de comunicação você quer estabelecer com o ouvinte? Você, narrador, é praticamente um coautor da história. Já assistiu o filme Narradores de Javé, de Eliane Café? Assista! Ao saber que Javé, um vilarejo, pode desaparecer sob as águas de uma hidrelétrica, os moradores decidem escrever a história do lugar na tentativa de transformar o local em patrimônio a ser preservado. Mas, impressionantemente, cada morador conta a história do vilarejo de um jeito. É como se o espectador pudesse acompanhar a movência da história. E, na verdade, é assim mesmo. Não tem o ditado: quem conta um conto aumenta um ponto? Então, lentamente as histórias se movem de acordo com quem as conta. Vamos investigar um pouco mais esta ideia. Sim, podemos fazer um reconto,
salientar, referenciar, brincar com as palavras e narrativas, fazer uma pequena mudança assim, assado, mas é muito importante o debruçar-se sobre a história e perceber quais são as partes que não devem ser cortadas com o risco de mutilar a própria história. Se formos enveredar a discussão por este caminho, vamos embarcar numa jornada que precisa de um vídeo específico a respeito do tema. Hoje, o politicamente correto tem causado muita polêmica. Penso que existe um crivo que é determinante: o respeito. Respeite as suas ideias, respeite o ouvinte e respeite a história. O respeito é um excelente chão. E coloque-se na aventura de familiarizar-se com o ofício do contador de histórias. Tenho certeza que irá desenvolver conceitos estruturantes. Ao longo dos últimos séculos, muitas histórias foram suavizadas para serem contadas às crianças. Muitas histórias infantis de hoje tiveram versões originais bem violentas. Entretanto, os educadores ressaltam: facilitar todos os caminhos e excluir as dificuldades da história muitas vezes enfraquece a musculatura emocional da criança, que através de uma história exercita seu imaginário e se prepara para a vida real. Você precisa trazer a história, preparar a chegada da história, unir a história ao ouvinte, fazer esta ponte. Eu gosto de comparar o narrador com um mestre da cozinha. A receita é a mesma, mas a pitada a mais ou a menos do tempero, o tempo da observação do prato em relação ao clima do ambiente, o mexe-mexe dos ingredientes caracteriza o sabor único que cada cozinheiro consegue da mesma receita. Assim também, o narrador é o condutor da história e determina o tempo, o ritmo, a escolha das palavras, a intenção, as ênfases. Uma história é sempre tecida com 3 fios: o fio da história de vida do narrador, o fio da história em si e o fio da história de vida do ouvinte. Uma história revela a cada pessoa uma experiência particular de entendimento. Por isto, costumamos dizer que uma história não quer dizer nada em específico. Ela tem o significado que a pessoa lhe quer dar. Para Walter Benjamin, em seu famoso ensaio O Narrador, inserido neste livro, Magia e Técnica, Arte e Política, a matéria do narrador é a vida humana e a ação de narrar é a capacidade de intercambiar experiências. Este é o tesouro que as histórias carregam, um conhecimento depurado e tecido através dos tempos pelas experiências humanas. E vale ressaltar que pode ser mais proveitoso buscar a experiência de nos sentirmos vivos do que procurar o sentido para a vida. Essa é uma das funções primorosas de um contador de história. Por meio de seu repertório, de sua memória, ele consegue recuperar o conhecimento da experiência humana. É por isso que os fios se trançam, porque antes de verter suas palavras a uma audiência, o contador já fez as intersecções com sua própria história de vida. Toda história contada é uma história presentificada. Uma nova dramaturgia é tecida no momento presente da verbalização. O conteúdo central da história permanece, mas as bordas
são tecidas para que a história possa chegar na circunstância, no momento, no contexto. E vale dizer, você imprime a sua verdade à história. Cada pessoa precisa realizar a sua verdade, ter sua própria experiência e alguma convicção de estar em contato com seu próprio ser, consciência e felicidade verdadeiras. Mesmo que a história seja ficção, você precisa acreditar nela. Você precisa descobrir a brincadeira, o jogo, as forças que se contrapõem na história para que elas possam ser confrontadas por sua audiência. Vai contar uma história? Crie uma plataforma de embarque. É comum dizermos atravessar o portal para o encantamento. O Era uma Vez é a mais conhecida passagem para o encantamento. Assim como entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Essa frase nos traz novamente a realidade. Sabe o que eu gosto de fazer? Cantar. Uso bastante a música. Canto para começar, canto para finalizar. Mas este é um caminho que eu uso. Descubra e fortaleça o seu. E tenha certeza, para desenvolver a habilidade do contar, é preciso aguçar a capacidade do ouvir. Para aprendermos o domínio da narrativa, precisamos desenvolver a percepção durante o ouvir. O diálogo, sem dúvida, está em baixa em nossa prática social. Falamos, gritamos nas redes sociais, sem a real, verdadeira interlocução. Precisamos dilatar o ouvir para os sons esquecidos, o vento, a água corrente, o farfalhar das folhas das árvores, os sons dos animais e a voz da nossa interlocução. Ouvir e compreender o que está sendo dito. O diálogo é a ponte entre as duas pontas. Em última instância, o que nos leva a ouvir e contar histórias é a memória ancestral da roda em torno da fogueira, a troca, a exposição dos sentimentos, a exposição dos sonhos e desejos, a franqueza para mostrar os medos e receios. E a alternância das vozes na fogueira tinha essa função do acolhimento e, consequentemente, da cura. Na roda com o outro, reconhecemos nossos limites e ampliamos nossa força. É hora, tô chegando agora, mas trouxe uma história para lhes contar. Meu povo, chega aqui no canto, esqueça o pranto e vamos viajar. É hora, tô chegando agora, mas trouxe uma história para lhes contar. Meu povo, chega aqui no canto, esqueça o pranto e vamos viajar. É hora, tô chegando agora, mas trouxe uma história para lhes contar. Meu povo, chega aqui no canto, esqueça o pranto e vamos viajar. Como a sabedoria se espalhou pelo mundo? Há muito tempo, quando o mundo ainda era novo, Cuacuanansi, o aranha, era considerado, e verdade seja dita, se considerava o homem mais sábio de toda a terra. Entretanto, Cuacuanansi era muito ganancioso e desejava guardar toda a sabedoria para si. Dia e noite, noite e dia, Cuacuanansi, consumido por seu egoísmo, não compartilhava seus conhecimentos com ninguém, até que falou para a esposa. É muito difícil proteger minha sabedoria o tempo todo. Faça para mim um grande
pote de barro onde eu possa colocá-la e guardá-la com segurança. Depois de o pote de barro ter secado no sol, Cuacuanansi pegou toda a sabedoria e colocou-a ali e tapou com uma rolha de cortiça. O astuto Cuacuanansi resolveu esconder o pote numa caverna na margem oposta à sua cabana, onde nenhum intrometido pudesse pôr os olhos. Ele ergueu o pote e foi entrando na água com dificuldade. Infelizmente para ele e felizmente para nós, as pedras do rio eram escorregadias e o aranha não se sentia muito firme ao caminhar. Caiu dentro da água e o pote voou pelos ares. Ao bater contra as pedras, o pote partiu-se em centenas de pedaços e toda a sabedoria do mundo foi levada rio abaixo. O rio, repleto de novos saberes, correu para todos os grandes mares. E foi assim que a sabedoria se espalhou pelo mundo. E acabou a história. Quando vier me encontrar, eu volto a recontar. 2 capacidades são desejáveis ao contar história: a memória e a improvisação. Mas as 2 são extremamente alimentadas pela concentração no aqui e no agora. Você não precisa decorar todas as palavras da história. Você precisa compreender a sucessão das ideias. Eu vou retomar este assunto mais adiante. Mas claro, às vezes as palavras escolhidas têm um efeito muito especial. Então, neste caso, é melhor que sejam decoradas sim. Mas também, neste caso, a associação é um excelente recurso. Associar imagens, ressaltar palavras que sejam síntese das partes, são ótimas estratégias. E a improvisação não é aleatória. Improvisação não quer dizer qualquer coisa, mas improvisar significa incorporar os acontecimentos presentes sem perder o fio da história. Vamos brincar. Vou fazer um exercício muito bom para praticar. É mais gostoso fazer com mais pessoas, mas você também pode praticar sozinho. Primeiro, pegue este movimento. 3 palmas na perna, 1 palma com palma e um estalo. Agora vamos distribuir estes movimentos em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ótimo! Agora, no estalo, vamos coordenar a sílaba tônica de uma palavra. Por exemplo, cabelo, cabeça, chapéu, capacete, motociclista. Agora, vamos criar uma sequência. É importante que a palavra subsequente faça conexão com a imediatamente anterior. Porém, cuidado, não vamos criar uma palavra tema, por exemplo, escola, e todas as palavras subsequentes estarem ligadas a ela. Por exemplo, escola, professor, aluno, caderno, borracha. Veja, se eu falar lápis, borracha, depois eu posso falar pneu. Existe uma ligação. Este é o objetivo. Crie uma ligação mental entre as palavras. E só vale substantivo. Praticando. Árvore, floresta, bicho, circo, palhaço, gargalhada, boca, dente, dentista, motor, barulho, bomba, gasolina. Vamos lembrar a primeira palavra da brincadeira? Árvore. E a última? Gasolina. Olha o caminho que foi desenhado.
Eu gosto bastante de retirar da história uma sequência de palavras e interiorizar o elo entre elas. Assim você vai fazer um desenho mental, uma costura entre elas. E uma palavra irá puxar a outra. É um recurso que ajuda muito a memorizar o enredo. Outra questão. Qual a idade indicada para cada história? Então, se você começar a desenvolver um repertório, vai descobrir o momento de contar uma história e para quem deve ser contada. É por isto que seu envolvimento anterior com a narrativa é muito importante. Para as crianças bem pequenas, histórias contadas com as mãos e os dedos fazem um sucesso danado. Aqui vai um agradecimento à querida Carol Moreno, que me apresentou esta brincadeira. Tum, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Bom dia, comadre! Bom dia, compadre! Olê, 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 olá! Olê, 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 olá! Existem muitas histórias associadas a brincadeiras. Você pode criar, inventar ou descobrir uma ação associada a uma história. Fazer um origami enquanto conta uma história é um exemplo. Brincadeira com barbante, por incrível que pareça, é milenar e aparece em muitas culturas. Olha o que eu aprendi com Tina Oliveira, a quem eu muito agradeço. A Lua foi ao cinema, de Paulo Leminski. A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha, porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a Lua insiste: amanheça, por favor. Deixo aqui a indicação para vocês conhecerem Ivan Spolaor, um mestre com os barbantes. Outra indicação são as histórias de repetição. As histórias de repetição são ótimas para as crianças pequenas ou em fase de aprendizagem de leitura. Com a repetição, a sonoridade da voz cria uma cantilena e envolve os ouvintes. Se você, narrador, estiver com o livro em mãos, as ilustrações ajudarão muito as crianças a identificarem as palavras e elas sentirão muito prazer nesse envolvimento. Pode ser que em algum momento a criança queira contar a história para você. Deixe a criança manusear o livro, reconhecer as imagens e ilustrações. Não tem problema se ela morder o livro. Depois, por meio das ilustrações, provavelmente ela terá vontade de contar a história. E depois, brinque de faz de conta. Este livro é um clássico. Bruxa, bruxa, vem à minha festa. No início do livro, a autora já dá, inclusive, uma indicação, um jeito de brincar. A criança ouvinte da história representa a criança personagem, que convida a bruxa para que venha à sua festa. O adulto narrador responde como se fosse a bruxa e impõe uma condição. Nesta condição já aparece o novo personagem que deverá ser convidado. Bruxa, bruxa, vem à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o gato. Gato, gato, vem à minha festa.
Obrigado. Irei sim, se você convidar o espantalho. E assim sucessivamente, bruxa, gato, espantalho, coruja, árvore, duende, dragão, pirata, tubarão, cobra, unicórnio, fantasma, babuíno, lobo, chapeuzinho vermelho e muitas crianças são convidadas à festa, cuja condição final é a presença da bruxa. Olha o círculo que se fecha e a ilustração final revela uma grande fila de crianças fantasiadas indo à festa. Quantas ideias de brincadeiras este livro pode inspirar. Mas e se eu quiser ler a história e não contar? Não se preocupe, faça assim. Os livros com rimas são perfeitos para isto, porque o poema necessita da palavra que o autor escolheu. E as possibilidades sempre são muitas para interagir com o livro. Vou tomar como exemplo este livro, A Zebra, a Girafa e Outros Bichos, de Milton Camargo. Quando se pergunta à zebra se ela é branca ou se ela é preta, não sabendo responder, sempre faz uma careta. A elefanta só gosta de ver o filhinho limpinho. Todas as tardes lhe dá um banho de chuveirinho. O leão é muito bravo, o terror de todo o mato, mas o leãozinho brinca fazendo dele gato e sapato. Se Dona Foca equilibra no nariz uma bolinha, suas filhas deslumbradas, sentadas, batem palminhas. O polvo tem tantos braços que nem sabe quantos tem. Pode dar milhões de abraços nos peixes que ele quer bem. Vou dar agora alguns exemplos da minha trajetória. Primeiro, um ótimo caminho e exercício para contar histórias, para lhe ajudar a trazer suas próprias palavras à boca e dar-lhe som, é um livro de imagem. E eu vou tomar como exemplo Pé de Passarinho, de Semíramis Paterno. Eu gosto demais de incentivar um narrador iniciante a contar histórias por meio de um livro de imagens. As palavras precisam brotar, ver uma cena, compreender o acontecimento e contar. Eu vou virar as páginas do livro. Veja a imagem e descreva-a em voz alta. É um excelente exercício. Eu já propus este exercício para várias pessoas, sempre diferentes palavras e mesmo diferentes interpretações. O final deste livro é incrível e as palavras vão depender do que você enxerga. Como o tema deste livro aborda a morte e cada pessoa tem palavras e jeito próprio para falar sobre o assunto, o resultado de cada narrador é sempre muito diferente do outro. E só para provocar, o título do livro é Pé de Passarinho e já instiga uma grande brincadeira junto com esta exuberante ilustração. É uma árvore com vários passarinhos em seus galhos? Ou é uma árvore cujos frutos são passarinhos? Ou você pode assistir uma animação desta história no site da Semíramis Paterno. Mas não se esqueça, o importante do exercício proposto é você transformar as imagens em palavras. Se você tem um livro de imagem, gosta dele e quer contar sua história, você pode fazer a narração com o livro na mão.
vai lhe ajudar a lembrar as cenas. Mas vamos voltar. Narração é exatamente isto: narrar a ação. Quando contamos uma história, mesmo que haja uma descrição de contextualização, um acontecimento será destacado. Esse acontecimento provavelmente encadeará uma sucessão de ações. Esta dica é valiosa. Quais são as ações da história que você quer contar? Quais são as ações da história que você precisa contar para manter a integridade da narrativa? Como as ações se encadeiam e formam uma sequência? Muito mais do que decorar as palavras, é necessário interiorizar a sequência de ações e entender o encadeamento delas e a dependência de uma em relação à outra. E agora, algumas dicas que só o exercício constante vai produzir. A maestria do tempero é importante, é necessário. Descrever o contexto geral, informações básicas de tempo e local, sem entediar o ouvinte. É necessário atrair com uma curiosidade, sem revelar o desfecho antecipadamente. É necessário manter a atenção sem provocar cansaço. E aqui vou contar um dos maiores segredos para uma boa narração de histórias. Quando você for estudar uma história que não veio de um livro de imagens, utilize mesmo assim este aprendizado. Ao preparar-se para contar uma história, visualize a cena. Visualize onde estão os detalhes que você conta. A internalização da história pela visualização é uma das melhores ferramentas para ser um grande narrador. E lembre-se, não há um contador de história igual a outro. Segundo exemplo, a próxima abordagem que quero fazer é sobre a utilização de objetos. Dizem que um grande contador de história não precisa mais do que sua voz e a história em palavras. Devo concordar. Eu já vi mestres contadores de histórias em suas performances por mais de horas sem praticamente saírem do lugar e mantendo o domínio da plateia apenas com a voz. É maravilhoso. Mas, por outro lado, pode ser que você, no seu processo, queira experimentar a utilização de objetos para representar os personagens. E devo dizer também que algumas pessoas utilizam objetos com maestria para contar suas histórias. Então eu lhe digo, o objeto desempenha a cristalização da personagem e pode dar segurança ao narrador. Se tiver vontade, experimente, mas ensaie várias vezes, porque a manipulação dos objetos também tem seus segredos e necessita da calma nos movimentos e certa destreza em como segurar o objeto para obter o melhor resultado de comunicação. De qualquer forma, o melhor caminho é o da experimentação. As opções são muitas. Darei exemplos variados com 4 diferentes livros. Podemos usar fantoches, bonecos e também objetos variados para caracterizar os personagens da história. Em A Ema e o Sonho de Cordeiro de Sá, eu utilizei dedoches para representar os personagens. Olha que dedoches mais charmosos. A Ema, os gansos, o calango, as galinhas de Angola, a Ema machucada depois de um tombo, o João de Barro. É uma história linda. A Ema quer realizar um sonho, voar.
Mas as emas são aves que não voam, porque o tamanho do corpo é grande e suas asas são pequenas. Convencida de que se pulasse de uma árvore alta começaria a voar, ela pôs-se a caminho. Das conversas que teve com os animais que encontrou em sua jornada, a ema conseguiu extrair grandes aprendizados, mas ela precisou do amigo João de Barro para entender o conhecimento da experiência vivida. O final é de uma poesia extraordinária que dá a liberdade ao leitor ouvinte de compartilhar a felicidade e a conquista da ema. Eu já contei essa história inúmeras vezes e com variações. Presencialmente com plateia, eu opto por uma performance corporal onde alterno a representação dos vários personagens e a narradora. Quando fiz o vídeo da história, eu optei pelos dedoches, porque com a câmera é possível destacar a visualização de cada personagem, mesmo com o tamanho pequeno de um dedo. O dedoche é bastante indicado quando você tem uma plateia particular ou com um número pequeno de ouvintes. E fazer um trabalho de alongamento com os dedos é bom, ajuda a destreza para a manipulação. Veja a história inteira no site Casa da Arte Multimeios, a ema e o sonho. Neste terceiro exemplo, quero falar de objetos não figurativos. A história do barquinho do grande mestre, ator, escritor, diretor Ilo Krugli é a história que me trouxe para o universo da contação de histórias. Foi essa história que acendeu o meu desejo de me lançar nesta fantástica aventura das narrações. Foi com essa história que me coloquei neste percurso. Conta a história de um barquinho pequenininho que nunca havia navegado, por encontrar-se ancorado no cais. Mas cada personagem que passava por ele despertava-lhe uma ideia. A borboleta lhe disse que a vida é curta e que é preciso agir. A flor irupê, que passou boiando sobre as águas à sua frente, despertou-lhe um intenso sentimento de amizade. Mas foi a aranha que levou embora a corda que lhe deu a liberdade, embora desgovernada. Assim, ele desceu rio abaixo em direção ao mar. Mas seu tamanho pequeno não lhe permitia atravessar as águas do oceano e ele nem tinha marinheiro, nem sabia o que era tripulação. Quando decidi contar a história, tive a gigantesca contribuição do artista plástico Jair Correia. Veja só alguns dos objetos personagens que ele confeccionou. A borboleta, o peixinho, o barco grande, o sol, a nuvem, o transatlântico, o marinheiro, O barquinho e a flor têm a forma próxima do figurativo, mas mesmo assim eles são trabalhados. O barquinho tem a corrente que puxo quando ele se liberta, e a flor tem essa estrutura de anel que permite poder carregá-la. Eu não teria essa habilidade para confeccionar estes objetos, mas você pode ter
ou inventar formas. Você pode saber desenhar, costurar, bordar, etc. e querer usar a sua habilidade para contar uma história. Fique à vontade. Ainda como exemplo de objeto não figurativo, para contar a história Pó de Jararaca, de Heloísa Prieto, veja a escolha que eu fiz. Primeiro, tenho que dizer que a história se encontra no livro Mata, Contos do Folclore Brasileiro. São 6 histórias que Dona Mariana, uma senhora de poderes encantadores, conta para a menina Larissa. As duas estão na cozinha da casa de Dona Mariana e conversam, enquanto a senhora mexe os quitutes nas panelas. O fato das duas estarem conversando em uma cozinha me inspirou a representar todos os personagens como objetos de cozinha. Por exemplo, a avó era uma chaleira. Outros 2 personagens que brigavam muito, uma mulher esquentada e o tio apaziguador, eram respectivamente o acendedor de fogão e o borrifador. O segurança do parque, o rodinho de pia. E o policial, o pau de macarrão. Agora vem a pergunta. Devo sempre usar um objeto para caracterizar um personagem? A resposta é não. Na verdade, sempre que possível, construa as imagens da história com as palavras. Quando você achar necessário e, se quiser, utilize um objeto. A não ser que se torne uma característica sua, que você desenvolva essa linguagem em particular. Eu quero insistir que a escolha da forma para contar uma história depende do seu querer. Experimente e decida se prefere usar somente a voz ou usar objetos para representar os personagens. Usar música eu particularmente gosto muito e uso quase sempre. Pode ser que você prefira ler com o livro na mão. São tantas possibilidades. A melhor escolha é o jeito que a história cabe em sua boca, com a forma que você queira usar. E vou dizer mais, acredite, a história pede o jeito que quer ser contada. Cada contador de história é único. Ninguém conta a história do mesmo jeito que outro. E cada um escolhe a maneira como quer fazer. Olha o desafio que a história A Pipa e a Flor, de Rubem Alves, me provocou. A história A Pipa e a Flor, de imediato, me colocou um problema que precisava ser resolvido. Eu estava me preparando para contá-la para uma plateia de aproximadamente 40 pessoas. No livro, o autor Rubem Alves escreve 3 finais e o leitor escolhe qual final quer para a história. Depois de viverem juntas um bocado de alegrias, a Pipa já não estava mais satisfeita do ciúme e do controle que a Flor lhe determinava. A linha da Pipa estava nas mãos da Flor e esta só deixava a Pipa voar até os limites do quintal. Vejam os 3 finais. No primeiro, a Pipa e a Flor ficam juntas, mas brigando até o resto de seus dias. No segundo, as 2 personagens encontram um modo encantado de viverem bem e felizes, pois a Flor se transforma numa borboleta e as 2 seguem juntas voando. E no terceiro final, as personagens se separam e cada uma vai viver a sua vida. O livro existe com os 3 finais e, ao fazer o transporte do leitor para o ouvinte espectador, eu precisava manter a escolha de cada pessoa da plateia em relação ao final da história. Olha a solução que encontrei. Eu dei cores aos finais.
O primeiro, as tuas juntas em uma eterna briga. Eu dei a cor vermelha. O segundo, o final encantado, onde a flor transforma-se em borboleta e pipa e flor saem voando juntas. Eu dei a cor amarela. E o terceiro final, a separação. Eu dei a cor branca. Cada espectador recebia uma cédula composta de 3 cores. Depois de ouvir os 3 finais, o espectador votava levantando a mão com a cédula do final que queria para a história. Era uma expectativa, principalmente porque eu salientava que não havia certo ou errado, apenas o final que a pessoa queria dar para aquelas personagens. Em anos de eleição, eu gosto muito de contar essa história, porque chama a atenção para a importância das nossas escolhas em nossas vidas. Finalizando, por meio de experiências compartilhadas por histórias, aprimoramos o que já vivemos e guardamos conhecimento apreendido para uma situação inusitada. Como eu já falei, histórias são ricas porque guardam conhecimentos e experiências depuradas. Aprendemos muito pela vida de personagens. As histórias escondem e revelam verdades. A humanidade tem evoluído tanto nas descobertas tecnológicas e científicas, mas investiu muito pouco em permitir que cada pessoa conheça como é o funcionamento interior de si mesma, seus sentimentos, suas emoções, suas angústias, seus desejos, seus amores, o que lhe dá prazer. A escola e os professores são muito cobrados pela transmissão de conteúdo, mas hoje, cada vez mais, o conteúdo está disponível por vários acessos, mas o desenvolvimento emocional necessita do aprendizado de como se estabelece o relacionamento humano. No canal do YouTube da Casa da Arte Multimeios, tenho várias histórias para você assistir. A menina que tinha medo do escuro, mas não contava para ninguém. O Mole, Dani Down, A Cor da Vida, Água Viva, Abraço Cerrado, Eu Rio e muito mais. E para terminar, onde podemos encontrar boas histórias? É só começar a procurar e a história vai te encontrar. As histórias moram basicamente em livros. Sua cidade tem biblioteca municipal? Sua escola tem uma biblioteca? Você tem algum livro? Que tal organizar uma feira de troca? Fazer e pedir empréstimo pode funcionar. Hoje em dia, vários estabelecimentos comerciais têm balcões de livros onde você pode retirar, ler e depois devolver. A internet tem sites com histórias e inúmeros contadores de histórias com excelentes trabalhos. E é claro, livro nas livrarias. Ah, e tem também as histórias que moram na memória das pessoas. É só procurar que a história vai te achar.